Elizabeth, a filha de missionários que se tornou missionária e cujo martírio inspirou muitos a ser missionários. Beth viveu por pouco tempo aqui na Terra. Ela nasceu em Michigan, nos Estados Unidos. Seu pai era o reverendo Charles, que era missionário em uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Sua mãe chamava-se Clara e Beth foi a primeira filha do casal. 6 meses depois de seu nascimento, a família partiu para a China, enviada pelo Conselho Presbiteriano dos Estados Unidos, como ministros de evangelização e ensino bíblico na província. Primeiro viveram na cidade da China e tiveram mais 4 filhos, investindo muito tempo cuidando deles e fornecendo-lhes estudo bíblico em seu próprio lar. Pouco era o contato das crianças com os chineses, pois os empregados da casa eram todos cristãos, com os quais mantinham profunda afeição. Elas faziam lanches nos seus refeitórios e comiam comida chinesa. Esse tempo feliz terminou na chegada da adolescência dos filhos. Beth foi enviada para estudar na escola da agência missionária próxima a Pequim, quando os pais foram recolocados para Tisna. Os filhos estavam todos na escola. Quando Beth fez 17 anos, seus pais a enviaram aos Estados Unidos para cursar a universidade. Apesar de saírem da China para estudos e viagens, sonhavam com o retorno. A filha Ellen declarou: "Todos nós, os 5 filhos, aguardamos o tempo de retornar à China como missionários. Nossos pais nunca insistiram, mas nos parecia coisa natural e certa a fazer. Não sei o que Deus tem reservado para mim. Eu realmente estou disposta a ser uma velha solteirona missionária ou uma velha solteirona em qualquer profissão, toda a minha vida. Se Deus quiser, está claro como a luz do dia para mim que a única vida que vale a pena é aquela de rendição incondicional à vontade de Deus e viver em seu caminho confiando em seu amor e orientação." Após sua formatura, Beth cursou o Instituto Bíblico, onde conheceu John, que era de Nova Jersey. Todos no instituto admiravam-se da personalidade vibrante do rapaz e o caracterizaram como um líder em potencial. Ele tinha paixão pelas almas. Seu trabalho pessoal era exemplar, pois ele era focado. Mas John não vivia isolado de modo algum. Era possível divertir-se muito em uma viagem ou em um piquenique com ele. O jovem começou a participar de um grupo de oração que se reunia na casa de Isaac, voltado para intercessão pela missão para o interior da China. Foi lá que conheceu Beth. Ela foi atraída pelo forte caráter cristão de John e seu desejo ardente de servir. Ele era amigável e cortês em suas relações com os outros, inclinando para ser um líder. Falava com confiança e intensidade, mas sem ser arrogante ou agressivo. Mesmo cheio de entusiasmo pela vida e por diversões, sua visão geral era séria. Os dois passaram a estar cada vez mais juntos. Esse relacionamento, que se tornava profundo, preocupava o coração de John, pois ele ficaria rapidamente impressionado com a maturidade espiritual de Beth, seu fervor pelo trabalho missionário e seu espírito calmo e sincero. Não demorou muito para começar a notar mais o rosto doce que contemplava tão bem sua personalidade amigável. Já aceita como missionária pela missão para o interior da China, ela retornou àquele país em 1931. John via os acontecimentos conflituosos entre as forças chinesas nacionalistas e comunistas, Guerra Civil Chinesa,
como meros desafios para o reino de Deus, mas nada que poderia forçá-lo a alterar seu compromisso com Cristo e com a China. Portanto, também partiu para o país em 1932. Beth e John casaram-se em outubro de 1933 e foram alocados na província, onde continuaram o estudo da língua. Deram aulas bíblicas e fizeram trabalho evangelístico. No verão de 1934, o casal foi designado para ocupar o lugar do secretário local na missão. E em setembro, sua filha Ellen Priscilla nasceu. John e Beth eram missionários ideais. Eles tinham um amor ardente pelo povo chinês e trabalhavam duro para conquistar o coração daqueles a quem ministravam. Tinham zelo honesto pela causa de Deus e ambos foram capazes de se adaptar notavelmente bem ao seu novo trabalho e ambiente. John fazia muitos progressos no aprendizado do idioma chinês e Beth esforçava-se bastante para aprender também. Os cultos na igreja nativa era repleto de características que fascinavam John e sua esposa achava muito interessante ouvir o canto congregacional. Quando é hora da oração, todos se concentram nela. Quem usa óculos os retira como sinal de respeito. Quando comungamos, levantamos de nossos assentos para receber os elementos. É considerado um ato respeitoso. John acompanhou 2 evangelistas nativos a uma prisão local, onde realizaram um culto para cerca de 40 homens. A maioria dos prisioneiros parecia muito pobre. 2 deles tinham ferros nos pés. John pregou sobre João, capítulo 3, versículo 16. O casal ajudava na liderança das reuniões de crianças durante a semana e nas tardes de domingo, um grupo de meninas começou a acompanhar Beth nas visitações e logo elas as liderava em estudo bíblico. Em 12 de novembro de 1934, o casal deixava a cidade levando a bebê Ellen Priscilla para começarem um novo trabalho em outra cidade. Fizeram a viagem em curtos trajetos, pregando o evangelho, enquanto viajavam de cidade em cidade, distribuindo cópias da palavra de Deus. No final de novembro, chegaram a um novo campo missionário e se mudaram para uma grande e antiga casa chinesa que havia sido adaptada para a habitação de famílias missionárias. Quando John dirigiu seu primeiro culto naquela cidade, escreveu para sua família, dizendo que a audiência, embora atenta, era bem pequena, mas ele entendia que estava no início de seu trabalho ali. Além do próprio pessoal, compareceram apenas 4 pessoas. Para os amigos, escreveu que as coisas estavam sempre acontecendo de forma diferente da que se esperava, mas o Senhor os ajudava a estar satisfeitos com o plano dele em tudo, quer os estudos ou o trabalho fossem realizados, quer não. John enfatizou a necessidade especial de oração para que Deus ajudasse seus missionários a brilhar, pois estavam debaixo em todo o tempo de exame minucioso. Os chineses entendiam 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Os cristãos eram como uma peça teatral para a qual todos olhavam. Pareceu uma palavra profética, pois no dia seguinte, 6 de dezembro, uma tropa de comunistas chineses movia-se silenciosamente pelas montanhas, cruzando a fronteira. Não detectados pelas forças do governo, 2 milhares de soldados vermelhos atacaram a cidade. Eles mataram 14 pais de família e prenderam os missionários. Um magistrado fora avisá-los de que os comunistas estavam indo prendê-los, mas o ataque foi tão repentino que não puderam fugir. O inimigo já estava à porta. O casal se ajoelhou em oração.
Os bandidos arrombaram a fechadura do portão e correram para a porta da casa. John os encontrou sem medo e deixou 4 soldados entrarem. Ele falou gentilmente com eles e perguntou se estavam com fome. Betty serviu-lhe chá e comida. Os soldados exigiram todo o dinheiro que John tinha. Então o amarraram e o levaram preso. Depois voltaram e aprisionaram sua esposa e a filhinha. Enquanto se dirigiam para uma cidade a cerca de 12 milhas de distância, perguntaram-lhes: "Aonde vocês estão indo?" John respondeu simplesmente: "Nós não sabemos para onde eles, os soldados, estão indo, mas nós vamos para o céu." Quando chegaram a seu destino, foram confinados e vigiados de perto durante a noite, em um quarto ao lado do pátio de uma casa chinesa espaçosa e abandonada. John foi amarrado com cordas a um poste da cama, mas Betty foi autorizada a cuidar da pequena Ellen Priscilla. Enquanto estava lá, John escreveu ao Sr. Gibbs, da sede em Xangai. Esta carta foi entregue a um cristão e contrabandeada de um irmão a outro até chegar ao seu destino. Missão para o interior da China, Xangai. Caros irmãos, minha esposa, nossa filha pequena e eu estamos nas mãos dos comunistas na cidade. Eles exigem $20.000 para nossa libertação. Todos os nossos bens estão com eles, mas agradecemos a Deus pela paz em nossos corações e pela refeição desta noite. Deus lhe dê a sabedoria necessária para o que tiverem de fazer e a nós coragem, força e paz interior. Ele é poderoso e um amigo esplêndido em ocasiões como esta. As coisas aconteceram rapidamente nesta manhã. Eles entraram na cidade poucas horas depois dos rumores sempre existentes e se tornarem realmente alarmantes, de modo que não podemos nos preparar para sair a tempo. O Senhor os abençoe e quanto a nós, possa Deus ser glorificado, seja pela vida e seja pela morte. Na manhã seguinte, suas roupas externas foram removidas e suas mãos amarradas firmemente atrás das costas. Enquanto caminhava penosamente, os soldados chamavam qualquer espectador curioso para seguir e ver a execução desses estrangeiros. A jornada foi bem difícil, física e mentalmente. John e Betty escutavam os planos de matarem sua filhinha. Em 7 de dezembro de 1934, Betty e John foram executados pelos bandidos comunistas após serem humilhados, despidos e expostos ao ridículo público. Em alguns breves momentos, a vida na terra, com sua tristeza, labuta e lágrimas, acabou e o céu começou para o casal missionário. O mais surpreendente é que sua filha de 3 meses foi preservada. Betty a deixou na cama em um saco de dormir, com algumas roupas extras, as quais prendeu 2 notas de $5. Por quase 30 horas a bebê ficou ali sozinha e aparentemente esquecida. Depois que a agitação passou, um amigo se aventurou a ir à casa onde a pequena família havia passado a última noite. Ali, assim como sua mãe havia deixado ilesa, jazia o bebê milagroso, como mais tarde ficou conhecida. Depois de muitas dificuldades e arriscando a própria vida no processo, o evangelista Lo e sua esposa, que havia encontrado o bebê, carregaram-na 110 quilômetros a pé, buscando mães que amamentavam e com apenas uma lata de leite em pó para sustentá-la ao longo do caminho. Posteriormente, ela foi entregue aos avós maternos que a criaram. Anos depois, Ellen foi viver nos Estados Unidos com seus tios George e Ellen. Os corpos dos pais de Ellen foram encontrados por um pequeno grupo de cristãos e enterrados em uma encosta. Em suas lápides encontra-se as palavras: John,
8 de janeiro de 1907, para que Cristo seja glorificado pela vida ou pela morte. Elizabeth, 22 de fevereiro de 1906. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Considerados mártires da causa de Cristo, o exemplo de John e Beth inspirou muitos a doarem vidas e recursos para o movimento missionário evangélico. Algum tempo depois, Dr. Scott tomou posse da Bíblia de Beth, encontrada no saque dos comunistas. Nela, Beth havia escrito as frases que dão início a esse relato inspirador. Pessoal, esse testemunho eu encontrei no livro Mártires Cristãs, da autora Ruth Salviano, que é historiadora e teóloga. E eu senti uma vontade, um desejo no meu coração de compartilhar esse testemunho de fé e de coragem desses missionários que doaram sua vida por amor a Cristo, pela causa do Evangelho. E que possamos aprender com a história desse casal que não negaram a Cristo em nenhum momento, mas deram sua vida por amor a Cristo.